Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 11, a fórmula da torção. Momento torsor ou torque. Chamamos de torque o momento que tende a torcer, a girar um membro em torno do seu eixo longitudinal. Observe a figura. Mx e My são momentos fletores, que tendem a girar a seção em torno de um eixo transversal, enquanto que Mz é um momento que tende a girar em torno de um eixo longitudinal, recebe o nome de momento torsor ou torque. O sentido do momento é dado pela regra da mão direita, onde o polegar direito é colocado no sentido do vetor momento, que nós simbolizamos por duas flechinhas, e os dedos curvados nos dão o sentido da rotação. Deformação por torção de um eixo circular. Observe a figura. Temos aqui um cilindro, por exemplo de borracha, onde fazemos alguns riscos longitudinais e os riscos circulares. Inicialmente, nossa estrutura não está deformada. Aplicando-se um momento torsor nessa estrutura, ela passa a deformar, está no estado agora deformado. Observe que os círculos, eles continuam circulares. E as linhas radiais, essas linhas radiais, elas permanecem retas. E as linhas longitudinais, elas ficam torcidas. Percebe? Desde que o ângulo de torção seja pequeno, o comprimento do eixo e seu raio permanecerão praticamente inalterados. Observe a figura. Aqui nós temos o nosso eixo longitudinal e o plano não deformado. Quando essa estrutura ficou sujeita a um momento torsor, a linha longitudinal ela ficou distorcida. Então, o plano, temos aqui esse plano deformado. Prestem bem atenção na figura para se entender a teoria desta aula. Vamos ampliar. Observe o plano deformado e o plano não deformado. Vamos fazer uma figura aqui. Este ângulo é o chamado ângulo de torção. Observe que o σx é o ângulo de torção e ele depende da posição x. Basta olhar para a figura. Lá no início da nossa estrutura, o ângulo de torção é zero. À medida que a gente vem caminhando, o ângulo de torção vai aumentando. Daí concluímos que o ângulo de torção depende da posição x. Na posição x, o ângulo de torção é φx. Na posição x mais um ΔX, um dx, o ângulo de torção é o φx mais um Δφ. Observe aqui, aumentou. E na posição final, com x igual a L, que é o comprimento desse cilindro, o ângulo de torção é φ. Então, observe que esse ângulo de torção ele varia com a posição x. À medida que o x vai aumentando, o ângulo de torção também vai aumentando, e na figura está bem nítido isso. Observe que aqui, olha só, o eixo longitudinal ele vai se encurvando, ó, ele vai ficando distorcido. Antes da deformação, que está o eixo longitudinal. Veja que esse ângulo com que o plano está formando com o plano não deformado, nós chamamos de deformação devido ao cisalhamento ou distorção. Observe então que uma face desliza sobre a outra, porque os ângulos de torção vão aumentando, significa dizer que uma face está deslizando sobre a outra. Uma face deslizando sobre a outra, então aqui na superfície nós temos uma deformação, uma distorção, uma deformação devido ao cisalhamento. E se uma face desliza sobre a outra, surgindo esse ângulo de distorção ou a deformação devido ao cisalhamento, vão aparecer tensões cisalhantes. A figura mostra novamente o nosso elemento, o plano não deformado, o plano deformado, o ângulo de torção e aqui o ângulo de deformação devido ao cisalhamento, que a gente dá o nome de distorção. Vamos pegar um pedacinho desse cilindro, um dx. Olha só. Observe essa figura, tá? O que ela tem de importante? Importante que aqui, numa distância ρ do centro, olha o ângulo de torção. Este é o ângulo de torção. E observe a distorção, o gama. Aqui era o plano não deformado. E o plano deformado passou para cá. Então aqui houve a distorção. E esse comprimento aqui é dx. Ampliando, olha o ângulo de torção, um dφ, numa posição aqui ρ,
Aqui é o dx e aqui é a distorção. Percebem? Esses dois triângulos, eles têm o mesmo arco. Se eles têm o mesmo arco, o ângulo é igual, o arco é igual ao ângulo vezes o raio. O que permite escrever que ρ vezes dφ é igual a gama vezes dx. O mesmo arco, olha, estão enxergando o mesmo arco. Daqui nós tiramos que dφ dx, a variação do ângulo de torção com comprimento, ó, é gama sobre ρ. É a distorção sobre ρ, onde ρ é o raio dessa superfície esférica aqui. Por analogia, vamos fazer análise aqui na superfície também. Lá na superfície, nós temos o ângulo de torção. Veja, o plano não deformado com o plano deformado. Ó, forma um ângulo de... Esse ângulo aqui é o ângulo de torção. E este ângulo aqui é a distorção ou a deformação devido ao cisalhamento. Ampliando esses dois triângulos, o arco é o mesmo para esses dois ângulos. Podemos escrever então que C, que é o máximo valor de ρ, vezes dφ, o arco é igual ao ângulo vezes o raio, né? C vezes dφ é igual ao gama máximo vezes o dx. Por que gama máximo? Se você observar, essa distorção aqui no centro ela é zero. À medida que nós vamos nos aproximando da extremidade, esse gama vai aumentando. Na superfície nós temos a deformação máxima por cisalhamento. Podemos então escrever aqui também que dφ sobre dx é o gama máximo sobre C. Juntando as duas equações, temos que o gama, a distorção, a deformação devido ao cisalhamento, é ρ sobre C vezes o gama máximo. Observe que o gama máximo vai ocorrer na superfície, quando o ρ for igual a C. Ó. Nós temos aqui a lei de Hooke para o cisalhamento. Tensão cisalhante é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação, que eu chamaria daqui para frente por distorção. Essa distorção nós achamos no slide anterior. Ela é igual a ρ sobre C vezes o gama máximo. Porém, nós sabemos que essa distorção, esse gama máximo, pode ser escrito como sendo, olha aqui, ó, G vezes ρ sobre C vezes o gama máximo. ρ sobre C vezes G gama máximo. Ó, escrevemos assim. Por que que nós escrevemos assim? Porque G vezes o gama máximo vai nos dar a tensão cisalhante máxima. Então, a tensão cisalhante em qualquer ponto da superfície transversal é igual a ρ sobre C vezes o gama máximo. Significa dizer que a tensão cisalhante varia linearmente com o ρ. Se nós fizermos uma figura, aqui quando o ρ é zero, a tensão cisalhante é zero. Ela vai aumentando linearmente, ó, até na superfície onde a tensão cisalhante é máxima. Então, a tensão cisalhante na seção transversal de uma peça sujeita a um momento torsor varia linearmente. Vamos agora, sabendo que essa tensão cisalhante varia linearmente, vamos pegar um elemento de área. Se aqui tem um momento torsor, tem uma força atuando nesse elemento de área. E o momento dessa força vai ser ρdF. Se queremos saber o momento em toda a área, basta fazer a integral de ρdF com ρ variando de 0 a C. dF é força, que é igual a tensão vezes a área. Tensão vezes essa área. Tensão vezes a área. A tensão cisalhante nós vimos, calculamos anteriormente. Ela é igual a ρ sobre C, que multiplica a tensão cisalhante máxima. Essa daqui, ó, substituímos por esse valor que está em parênteses. Colocando o que está em constante aqui para fora da integral, que é a tensão cisalhante máxima, e o C, que é o máximo valor de ρ. ρ vezes ρ dá ρ ao quadrado. Essa integral de ρ ao quadrado dA é um momento de inércia, mas é um momento de inércia polar. Daí nós temos tensão cisalhante máxima sobre C, que é o máximo valor de ρ, vezes o momento polar de inércia. Podemos escrever então que o momento torsor é igual a tensão cisalhante máxima sobre C vezes o momento polar, momento de inércia polar. Isolando a tensão cisalhante máxima, temos que essa tensão cisalhante máxima é igual ao momento torsor vezes C sobre J, onde esse aqui é o máximo. Então, nós podemos escrever também que a tensão cisalhante em qualquer outro ponto da seção transversal vai ser o momento torsor vezes o ρ sobre o momento polar de inércia. J é o momento polar.
E vimos na aula 10, numa superfície cilíndrica, que esse momento polar é dado. Se for uma casca, é π sobre 2, C externo menos C interno, elevado à quarta. E se for maciço, é π vezes C à quarta sobre 2. O eixo sólido e o tubo mostrados na figura são feitos de um material com uma tensão de cisalhamento admissível de 75 MPa. Determine o torque máximo que pode ser aplicado a cada seção transversal e mostre a tensão atuando em um pequeno elemento de material no ponto A. Olha o ponto A aqui, ó, do eixo e nos pontos B e C, ponto B e ponto C do tubo. Então vamos analisar inicialmente o eixo. No eixo nós vamos calcular o momento polar de inércia, que é π C à quarta sobre 2. O C é 100 milímetros. Vamos passar para metro, que é 0,1. Então vai ficar π vezes 0,1 ao quadrado sobre 2, que resulta em 1,57 vezes 10 a menos 4 metro à quarta. A tensão cisalhante máxima, que vai ocorrer aqui na máxima distância, aqui na superfície, ó, vai ser o momento torsor vezes C sobre J. A tensão cisalhante máxima, que pode suportar, é admissível, 75 MPa. 75 vezes 10 a sexta Pascal, mega 10 a sexta. Momento torsor não sabemos. O C é 0,1, 100 milímetros, 0,1 metros. E o momento polar de inércia é 1,57 vezes 10 a menos 4. Achamos assim o torque máximo que pode ficar sujeito a essa seção. E é o que realmente está pedindo o exercício. Determine o torque máximo que pode ser aplicado a cada seção. Então no eixo, o torque máximo é de 117.750 newtons vezes metro. Vamos fazer a mesma análise agora no tubo. No tubo, o momento polar de inércia é π sobre 2, Rho externo menos Rho interno, elevado à quarta. O externo é 0,1, 100 milímetros. O interno é 75 milímetros, 0,075 metros. Resultando em 1,7 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, o momento polar de inércia do nosso tubo. Aplicando a equação, a tensão cisalhante máxima vai ser Tc sobre J. A tensão cisalhante máxima é a tensão admissível, que é o 75 MPa, 75 vezes 10 a sexta. O torque nós não sabemos. O C é 0,1, olha só, 0,1, a mesma distância, está o máximo valor da tensão cisalhante aqui na superfície. Ó. O momento polar de inércia agora mudou, é 1,07 vezes 10 a menos 4, fazendo com que tenhamos um torque máximo de 80.250. Veja que esse torque ele é bem menor do que do eixo maciço. O torque agora, a tensão cisalhante agora no ponto C, que está nesse ponto interno aqui, ó, vai ser dado por torque vezes o ρ sobre o momento polar. A tensão cisalhante vai ser o torque que atua, que é 80.250, vezes o ρ, que é 0,075, sobre o momento polar de inércia, que é 1,07 vezes 10 a menos 4, resultando numa tensão cisalhante de 56,27 MPa. Observe que nós pegamos um pequeno elemento de volume aqui, ó, no ponto A. Aqui a tensão cisalhante é máxima, tá? Está no sentido aqui do torque, ó. Como está em equilíbrio, se eu tenho 75 MPa aqui, tem que ter 75 MPa nessa superfície, mostrando um elemento de volume em equilíbrio. Aqui no ponto B, neste ponto B, também temos uma tensão cisalhante, ó, na direção do torque que está lá, ó, 75, e se está em equilíbrio, essa face aqui também tem que estar com 75 MPa. No ponto C, pegando o elemento de volume, a tensão cisalhante nele é de 56,2. E se está em equilíbrio, aqui está para baixo, que é no sentido do torque aqui, da força. Para equilibrar, temos que ter essa tensão cisalhante. Então veja que nós já estamos representando as tensões num pequeno elemento de volume. Isso vai nos ajudar muito em futuras aulas, quando estivermos estudando a tensão no plano. Com isso, nós encerramos mais uma aula. Não se esqueça de inscrever no canal
de dar um like se gostou, um dislike se não gostou e deixar comentário do que você gostou e com críticas construtivas para que você não gostou. Ajude o canal a crescer, é um canal de educação e o nosso país está precisando muito de educação.